4 minutos para tréplica, tá, pastor Joaquim? Aí... eu posso fazer... Eu não fiz a pergunta. Ah, o senhor não fez? Eu tô só formalizando. Eu ia formalizar a pergunta. É o primeiro debate. É o primeiro debate, a gente fica até eu fiquei meio agora. Desculpa, continua, pastor. Joaquim, Jesus falou que a razão, o motivo que ele enviaria o Espírito Santo é para que ficasse com eles, para que fique convosco para sempre, não é? Ele diz para os seus discípulos lá em Mateus capítulo 28, tem um verso 19, né, que você conhece muito bem do batismo trinitário, mas logo na sequência, no verso 20, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. A pergunta que eu faço para você: qual é a razão de enviar outro para ficar com ele, se ele mesmo garantiu que estaria com os discípulos? Ok. Para que enviar outro? Tá bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, de novo, vamos pegar o texto de João 10:30. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Não é Jesus... João 10:30. João 14. Perdão, 14... 9, 7, 9. Aí, perdão. João 10:30, eu e o Pai somos um, perdão. Então, no texto que Jesus disse para Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, estou tanto tempo convosco. É João 14, 8 e 9, é isso mesmo. Então, tanto tempo estou convosco. Aí é interessante porque Jesus não disse para Filipe que ele era o Pai. Ele poderia ter dito. Mas ele disse: eu, uma pessoa, e o Pai somos um. Então Jesus, ele veio como representante de quem? Do Pai. Ele veio demonstrar o quê? O caminho ao Pai. Em João 5,43, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. Ou seja, na autoridade do Pai. É interessante porque ele veio como se fosse com as credenciais, né, do seu Pai. E ele diz assim: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam, falando para os judeus. Vocês não me receberam. Se outro viesse em seu próprio nome, e aí em sua própria autoridade, que ele está dizendo isso, com sua própria credencial, como por exemplo o anticristo vai vir. Ele vai vir em nome de Cristo, não é verdade? Só que é o anticristo. E os judeus vão recebê-lo. E Jesus já estava prevendo isso. Então, quantas vezes a gente ora, né? Pai, ajuda-me. Pai, que essas pessoas vejam o Senhor em mim. Quando Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai, é isso que ele estava dizendo. Ele era da mesma natureza que o Pai, ele era divino. Então, por isso Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Agora, isso quer dizer, por exemplo, que quando as pessoas virem vocês, elas estão vendo Deus? Claro que não. Mas você está representando Deus. Eu aqui estou representando Deus. E é interessante porque as pessoas não veem o próprio Deus, mas veem quem? Eu, na autoridade de Deus, vou lá, oro pelo enfermo, ele é curado. Na autoridade de Deus, vou lá, a pessoa está endemoniada, o demônio sai. Porque eu sou Deus? Porque tem alguns hereges aí no meio evangélico dizendo que somos divinos. Não, isso é uma heresia, está errado, ninguém é Deus. Não temos natureza divina. Quando a Bíblia diz que somos coparticipantes da natureza divina, é porque nós expressamos alguns atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis, não. Por isso Jesus é Deus, porque ele expressa os atributos incomunicáveis de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença. Agora, quando Jesus orava, ele estava orando a quem? A ele mesmo? Peraí, o próprio texto que o Tony citou aqui. Mateus 3, 16, 17. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, veio quem? O Espírito Santo na forma de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, tá? Mas ele se manifestou ali como uma pomba. Jesus saindo das águas, o Espírito na forma de uma pomba, abriram-se os céus. E uma voz disse: este sou eu? A voz disse isso? Não, a voz disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês devem ouvir. Ora, peraí, Jesus é o Pai? Quem estava falando lá do céu? Por acaso Deus é um ventríloco? Jesus é um ventríloco? Claro que não. Aí nós temos a manifestação da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. De novo, só explicando aqui, porque o Tony disse assim: peraí, mas você disse que não pode compreender Deus. Eu quero até aproveitar e perguntar, Tony, você compreende plenamente Deus? Você acha que você entende
perfeitamente quem é Deus? Você é um ser finito, um ser limitado? Não, a gente só pode entender aquilo que as Escrituras revelam. E as Escrituras revelam a um só Deus. As Escrituras revelam: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, nós não cremos em 3 deuses. Cremos num Deus que subsiste em 3 pessoas. É isso que nós estamos defendendo aqui. Então é interessante porque Jesus disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Por quê? Porque ele estava expressando o Pai ali. Né? É como se ele estava falando aqui com a autoridade que o Pai havia dado a ele. Agora, Jesus é referido como filho. Sabe quantas vezes, Fábio? Mais de 200 vezes só no Novo Testamento. E Jesus se referiu ao Pai mais de 200 vezes como alguém distinto dele. Eu estou falando 200 vezes. E em mais de 50 versículos podemos observar o Pai e o Filho ali lado a lado. São mais de 50 versículos. E nos evangelhos, Jesus nunca se referiu, por exemplo, a si mesmo como filho, mas o modo em que ele se referia ao Pai, como meu Pai, Jesus dizia lá em João, por exemplo, 20:17. Então, no Novo Testamento, o que a gente encontra? Pastor Joaquim, essas mais de 200 vezes que Jesus foi se referido como filho, ele se refere mais de 200 vezes como filho de Deus ou como filho do homem? Filho de Deus, e aí tem só filho de Deus. Só filho de Deus? É, só filho de Deus, mais de 200 vezes. É só filho de Deus, não é filho do homem, não. Não, ele também é filho do homem, não negamos isso. Mas essas 200 vezes não, que o senhor coloca não. É só filho de Deus. Filho de Deus. Jesus se referiu a si mesmo como filho de Deus? Não, eu disse que Mais de nenhuma 200 vez. vezes? Não, eu disse que nenhuma vez. Eu disse que as filho do homem. escrituras. As escrituras. Sim, tá? certo, tá certo. Então, ele chamava de meu pai, ou não? Sim. Tudo para quem? Ele disse, pro meu pai. Meu pai, vosso pai. Ele diz, meu Deus, vosso Deus. Olha só que coisa interessante, Coisa linda. né? Perfeito, nós vamos pro segundo bloco agora. No segundo bloco nós vamos ter um confronto direto, que um vai fazer pergunta pro outro, o outro vai responder, e aí a gente não vai ter tempo e vai ter as interpelações. A pergunta do Joaquim, pra mim, que eu fiz pra ele, não respondeu. Qual é a pergunta? Vamos lá. O meu celular não é mais, agora... Mas Faz- o senhor agora que faz a pergunta pra ele. Faz de novo. Pai, vai lá. Tô dando. Aí você vai responder de novo.